Hollywood, 1955. O ar no Clube Romanofs era rarefeito, respirado apenas por deuses. Numa mesa de canto, cercada por uma nuvem de fumaça de cigarro e respeito reverente, sentava-se a realeza original do cinema, Humphrey Bogart. Ele era o rei, o homem que definiu o que significava ser durão, cínico e talentoso. Bogart fundou o Rat Pack original, um grupo de bebedores de elite que desprezava a mediocridade. Para ele, atuar era uma religião de sangue e suor. Ele olhava para a nova geração com desconfiança. E no centro do seu desprezo estava um homem que representava tudo o que Bogart odiava na modernidade. Dean Martin. Na época, Dean era apenas a metade bonita de Jerry Lewis. Para Bogart, Dean era um peso morto, um cantor de churrascaria que teve sorte, um homem sem gravidade, sem dor, sem alma dramática. Diz a lenda que, numa noite regada a uísque, Frank Sinatra tentou defender o amigo, dizendo que Dino tinha talento real. Bogart, com aquele olhar de peixe morto que aterrorizava gangsters na tela, soltou a fumaça e decretou a sentença. Frank, esqueça. O garoto é um acessório. Ele segura a escada para o macaco subir. Quando Lewis o largar, ele vai desaparecer como fumaça. Ele nunca será uma estrela de verdade, porque ele não sangra. A profecia de Bogart correu por Hollywood como um vírus. Todos concordaram. Dean Martin era uma piada com data de validade. Mas o destino tem um senso de humor sádico. Bogart morreu em 1957, convicto de que estava certo. Ele não viveu para ver o dia em que Dean Martin não apenas provaria que ele estava errado, mas faria isso usando a única arma que Bogart não possuía: a leveza. A vingança de Dino não foi um grito, foi um sussurro que ecoou por décadas, provando que, às vezes, o bobo da corte é o verdadeiro rei disfarçado. Para compreender o peso dessa rejeição, é preciso visualizar o abismo entre os dois mundos. Humphrey Bogart era o método antes do método ter nome. Ele carregava nos ombros o peso do mundo. Seus personagens eram homens quebrados, cínicos, que lutavam contra nazistas e contrabandistas. Ele valorizava o esforço visível. Para ele, a arte tinha que doer. Dean Martin, por outro lado, fazia tudo parecer fácil, fácil demais. Ele cantava com as mãos nos bolsos, ele contava piadas enquanto segurava um copo. Ele não parecia se importar. E em Hollywood, não se importar é o pecado capital. Se você não sofre pela sua arte, você não merece a coroa. Quando a dupla Martin and Lewis se separou em 1956, o mundo parecia dar razão ao fantasma de Bogart. Jerry Lewis ficou com os estúdios, os contratos, a aclamação de gênio da comédia. Dean Martin ficou com nada. Os críticos diziam: Bogart estava certo, Dean acabou. Os telefones pararam de tocar. Ele era visto como um homem de meia-idade, sem talento cômico solo e sem profundidade dramática. Ele era o ex-parceiro, o outro cara. Foi nesse momento de humilhação pública que a vingança começou a ser desenhada. Não por ódio, mas por sobrevivência. Dean estava jogando golfe sozinho quando seu agente ligou com uma proposta insana. O filme era Os Deuses Vencidos, The Young Lions, uma adaptação de um best-seller sobre a Segunda Guerra Mundial. O elenco já tinha Marlon Brando e Montgomery Clift. Faltava um terceiro protagonista. Eles querem você para o papel de Michael Whitaker, disse o agente. Mas tem um problema, Dino. O salário é uma miséria e eles estão te chamando porque ninguém mais quis o papel. Todos acham que o filme é sério demais para um cantor de boate. Dean apagou o cigarro na grama. Ele sabia o que aquilo significava. Era a chance de entrar na Arena dos Leões. Brando e Clift eram os herdeiros espirituais de Bogart. Eram os atores sérios. Colocar Dean Martin ao lado deles era como colocar um desenho animado num documentário de guerra. Eu aceito, disse Dean.
Quando as filmagens começaram, o espírito de Bogart parecia pairar sobre o set. A equipe olhava para Dean com pena. Marlon Brando, no auge de sua arrogância, ignorava Dean. Montgomery Clift, afundado em seus próprios demônios, mal falava. Dean era o estranho no ninho. Mas então a câmera rodou. O papel de Michael Whitaker era complexo. Um covarde que se escondia atrás da fama para não ir à guerra, um homem cheio de dúvidas e medo. Dean não precisou atuar. Ele não precisou usar técnicas de memória afetiva. Ele simplesmente acessou aquela parte de si mesmo que Bogart dizia não existir: a vulnerabilidade. Há uma cena específica no filme que mudou tudo. Whitaker está confessando seu medo. Ele não chora histericamente, ele não grita, ele fala baixo com um olhar perdido, segurando um copo, sempre o copo, mas a mão treme levemente. A dor em seus olhos era real. Era a dor de um homem que foi subestimado a vida inteira. Quando o diretor gritou "corta", houve um silêncio incomum no set. Marlon Brando, que estava assistindo, não disse nada. Ele apenas olhou para Dean com uma expressão indecifrável. Talvez, naquele momento, Brando tenha percebido o que Bogart não conseguiu ver, que a maior atuação é aquela que não parece atuação. O filme estreou em 1958, um ano após a morte de Bogart. A crítica estava pronta para destruir Dean. As manchetes já estavam escritas. Cantor tenta atuar e afunda filme sério. Mas quando as luzes do cinema se acenderam, os críticos estavam atordoados. As resenhas saíram no dia seguinte. O New York Times, a bíblia da intelectualidade que Bogart tanto respeitava, escreveu: Marlon Brando é fascinante, mas é Dean Martin quem rouba o coração do filme. Sua performance é honesta, crua e surpreendentemente humana. Foi o primeiro golpe da vingança. Dean não apenas sobreviveu ao lado dos gigantes, ele os humanizou. Mas a verdadeira tampa do caixão, na previsão de Bogart, veio no ano seguinte com Onde Começa o Inferno, Rio Bravo. John Wayne, o ícone máximo da masculinidade americana, escolheu Dean para ser seu coprotagonista. O papel, um bêbado fracassado. O Dude, um vice-xerife que tremia de abstinência e vergonha. Era o papel mais arriscado da carreira de Dean. Ele teria que aparecer na tela sujo, suado, patético, chorando por um gole de uísque. Bogart teria dito: ele não tem coragem para isso. Ele é vaidoso demais. Dean Martin se entregou ao papel com uma ferocidade silenciosa. Na cena em que ele tenta enrolar um cigarro e não consegue porque suas mãos tremem demais e acaba derramando o tabaco no chão, a humilhação é palpável. Não há glamour. Não há King of Cool, há apenas um homem destruído. Quando o filme saiu, o mundo viu a verdade. Dean Martin era um ator gigante. Ele não precisava das escolas de teatro de Nova York. Ele tinha a escola da vida, das ruas, das mesas de jogo, onde você aprende a esconder seus sentimentos, ou perde tudo. A vingança estava completa, mas Dean, fiel ao seu estilo, nunca a celebrou. Em uma festa em 1960, Frank Sinatra, agora líder inconteste do novo Rat Pack, brindou a Dean. Frank, que sempre venerou Bogart, olhou para o amigo e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: Bogey estava errado sobre você, Dino. Ele disse que você não tinha estômago para esse jogo. Mas você acabou de engolir a cidade inteira. Dean sorriu, aquele sorriso preguiçoso de quem sabe um segredo. Ele girou o gelo no copo. Bogey não estava errado, Frank, disse Dean. Ele só estava olhando para o lugar errado. Ele achava que a estrela brilha porque queima. Eu só queria mostrar que a estrela brilha porque reflete a luz. É menos cansativo. A filosofia de Dean venceu. Enquanto a geração de Bogart morreu cedo, consumida pelo estresse e pela intensidade, Dean navegou pelas décadas seguintes como o artista mais bem pago do mundo.
Ele teve o programa de TV número 1. Ele vendeu mais discos que os Beatles. Ele fez filmes de cowboy, de espião, de comédia. E ele fez tudo isso sem nunca parecer que estava tentando. A vingança de Dean Martin contra a profecia de Humphrey Bogart é uma lição poderosa sobre a natureza do sucesso. O mundo vai tentar colocar você numa caixa. Os especialistas, os reis, os guardiões do portão vão dizer que você não tem o perfil, que você não tem a técnica, que você não tem a dor necessária. Eles vão dizer que você é apenas um coadjuvante na história de outra pessoa. Mas a história de Dean nos ensina que o talento verdadeiro é como a água. Ele encontra seu caminho, contornando as pedras sem precisar quebrá-las. Bogart era pedra. Dean era água. A pedra é dura, mas a água é eterna. Anos depois, quando Dean já era uma lenda viva, um repórter perguntou se ele se sentia vingado pelas críticas do passado, se ele sentia prazer em ter provado que os céticos estavam errados. Dean ajeitou a gravata borboleta e respondeu: "Vingança? Isso dá muito trabalho, Pele. Eu não provei nada a ninguém. Eu só continuei cantando até que eles começassem a bater palmas. E se eles não batessem, eu continuaria cantando do mesmo jeito. O segredo não é ganhar a discussão. O segredo é se divertir tanto que você nem ouve o que eles estão dizendo." Humphrey Bogart foi um grande homem, talvez o maior ator de sua era. Mas ele cometeu o erro clássico dos homens sérios. Subestimou o poder de um homem que sorri. Ele achou que o sorriso era vazio, quando na verdade era a armadura mais forte de todas. Dean Martin nunca foi a estrela que Bogart queria que ele fosse. Ele foi algo melhor. Ele foi uma estrela que nunca precisou pedir desculpas por brilhar. E em algum lugar, no grande cassino do céu, é provável que Bogart esteja olhando para baixo, com seu cigarro no canto da boca, balançando a cabeça e dizendo para si mesmo: "Maldito italiano, ele me pegou.